Em primeiro lugar, agradeço a Deus por esta oportunidade que o Senhor me concede estar nesta noite com a igreja dele aqui presente neste santo lugar. Agradeço também ao nosso irmão Cláudio, nosso irmão Marcos, pelo convite. Me alegro também, estendendo a minha gratidão, conhecer o homem de Deus pela primeira vez, o nosso pastor José Nildo Rocha. É um prazer, meu amado, os demais obreiros, homem de Deus. Estive aqui na gestão do pastor Albino pregando, e eu louvo a Deus que o Senhor está me trazendo aqui novamente na gestão do nosso pastor José Nildo Rocha, para a glória de Deus. Estou feliz e alegre, vendo uma maratona aí pregando, é o que eu pedi a Deus, e eu estou feliz por esta missão, que não existe outra coisa melhor no mundo, é você viver para Deus, fazer a vontade do Senhor, e quem faz a vontade do Senhor só tem a ganhar. Amados, para nós ganharmos tempo, não vou passar do horário, que eu não tenho esse costume, pois aprendi com o saudoso pastor Antônio Gilberto. A mensagem ela tem começo, meio e fim. Não precisa estender 60 minutos, 50, 30, 20, porque se Deus quiser falar, Ele pode falar em 1 minuto. E a palavra dele tem direção. Nós viemos aqui, foi para ouvir Deus falar. E desde que eu cheguei aqui, já estou ouvindo o Senhor falar através dos louvores. Ele, quando reúne o seu povo, Ele não reúne em vão. São muitos pensamentos, e todos os pensamentos, se todos os pensamentos estiverem ligados com um só propósito, Deus fala a todos ao mesmo tempo, e você não perde nada da parte de Deus. Uma coisa que leva o cristão a perder o que Deus tem para dar quando ele está distraído. Se ele se distrair, ele perde a bênção. Aí depois vai para casa e diz que Deus não falou. E Deus está falando. E eu tenho uma palavra de Deus, se tratar de um culto de missões. Marcos capítulo 16, é muito conhecido, né? Mas a palavra de Deus, ela é inerrante, ela não muda. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. E ela fala grandiosamente aos corações. Marcos capítulo 16, versículo 15. Temos aqui uma incumbência dada pelo próprio Filho de Deus. Uma das verdades grandiosas que as Sagradas Escrituras nos mostra e nos revela, quando Cristo, o prometido, o enviado, o ungido, o amado, o querido, o perfeito, o santo, esteve conosco, Ele deixou escrito o que Ele recebeu do Pai. Nós somos filhos e precisamos das instrução, dos ensinamentos de Deus. Somos dependentes de Deus. Jesus, quando Ele esteve conosco, Ele diz em sua palavra: as palavras que eu prego, as palavras que eu estou ensinando a vós, a vocês, não são minhas, são do meu Pai, pois de meu Pai eu recebi ensinamento e instrução. E o que eu passo para vocês são as palavras de meu Pai. Depois que Jesus foi assunto aos céus, Ele deixou esta incumbência para a igreja, para os seus, para os que o amam, para aqueles que fazem a obra de Deus com amor, com dedicação, com reverência, com respeito. Pois fazer a obra de Deus, como diz a Sagrada Escritura, relaxadamente é um perigo. Para pregar a palavra de Deus, requer, em primeiro lugar, temor, tremor
e respeito. Primeiro, porque a palavra não é minha. A palavra é de Deus. Então, eu e você somos apenas o canal. A mensagem vem de Deus. Passa pelo canal e vai aos corações dos santos. Como diz as Sagradas Escrituras, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Aqui temos a palavra de Deus. Disse Jesus: ide. É uma incumbência, é uma missão. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura, independente de raça, de cor, de credo religioso, se ele é grande, se ele é pequeno, se ele pode ou não pode, ele precisa ouvir o Evangelho. Se eu não prego, se eu não saio para pregar, como diz a palavra de Deus, a quem mais é dado, mais é cobrado. Conhecimento não é para ficar para você, é para você passar conhecimento. Você já está bebendo da fonte, outros não conhecem essa fonte de água viva, que jorra para a vida eterna. É preciso que você e eu leve este alimento puro e genuíno, que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse, escrevendo ele: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. É muito gostoso pregar o Evangelho, mas não é fácil. O próprio Jesus diz em sua palavra: eu envio vocês, falando Jesus para os seus, que estende também para nós, que somos a igreja do Senhor. Eu envio vocês para o meio de lobos, para fazer a obra. É preciso, como diz as Sagradas Escrituras, precisa, pelo menos básico do básico, ter conhecimento da palavra. Pessoas aí fora que não conhecem Deus, eles também lêem o livro sagrado e não conhecem, não entendem, porque eu e você, que aceitamos a Jesus como Salvador, temos conosco, dentro do nosso ser, está dentro do nosso coração, habita conosco, o Santo Espírito de Deus é quem nos revela a palavra de Deus. Jesus disse: Pai, Senhor dos céus e da terra, te agradeço, Senhor, porque ocultastes estas coisas aos grandes, mas revelastes a tua palavra aos pequeninos. Em João capítulo 8, 32, Jesus ainda diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta o homem é a palavra de Deus, pois ela mostra a todos os mortais da terra o caminho que o homem, que uma mulher deve andar. Logo, o próprio Deus, no Antigo Testamento, ele diz: eu ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Escolha o caminho que queres andar. Deus não força ninguém a servir a Ele. Deus não obriga ninguém a glorificar o seu santo nome. A Bíblia diz, Jesus diz em sua palavra, que ele veio do Pai e habitou conosco. E o evangelista João diz: cheio de graça e de verdade. Quem olhava para Jesus, via Deus. E Jesus disse isso:
Quem olha para mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. O que o Pai faz, eu também faço. Jesus veio à terra instruído pelo Pai. Outrora, senhoras e senhores, nós andávamos desgarrados, sem pastor, cada um tomava um caminho que achava melhor, achando que tal caminho conduziria o homem à salvação. Como diz a palavra de Deus, por um homem, pela desobediência de um homem que pecou contra Deus, o pecado entrou no mundo. E pelo pecado veio a morte. E a morte passou a todos nós. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Deus, pela sua infinita misericórdia, como revela em João capítulo 3, versículo 16, que Ele amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito, enviando Ele para morrer por nós, pecadores. Oh, aleluia! Jesus foi instruído antes de vir a este mundo que outrora estava em trevas. E diz as Sagradas Escrituras, no livro do Apocalipse, que o Cordeiro já havia sido morto antes da fundação do mundo. Deus, pela sua presciência, Ele que conhece o passado, o presente e o futuro, Ele viu que o homem a ser criado cairia em pecado. E foi o que aconteceu. Através de Adão, pela desobediência de um só homem, a morte passou a todos nós. E nós estávamos condenados, porque ninguém, nenhum ser humano da terra podia salvar um ao outro. Como diz em João capítulo 3, versículo 17, que Deus enviou o seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. A salvação de todos nós, de toda a raça humana, de todos os seres humanos, de todas as gerações, passada, presente, futura, está em Jesus. Em João capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. O único meio de salvação para toda a humanidade está em Jesus. A porta que leva o homem a Deus é Jesus. Ele mesmo diz nas Sagradas Escrituras: eu sou a porta. Sendo Ele a porta a qual Deus abriu pela sua infinita misericórdia, ainda esta porta está aberta, e ela já perdura por mais de 2000 anos. Mas eu quero dizer a todos, um dia a porta se fechará. E temos esta missão, é de levar o Evangelho, as boas novas de salvação. Pessoas em sua família precisa ouvir o Evangelho, precisa que você fale acerca de Deus, do que Deus fez na tua vida, porque todos nós somos testemunhas vivas do que Deus faz e continua fazendo em cada um de nós. Outrora, eu me lembro em 1997, quando aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, conversando até com meu irmão Marcos, Deus me deu 2 presentes. Logo que eu aceitei Ele disse: meu servo, eu te dou 2 presentes.
Lá vai o primeiro presente para você. Uma caneta. E uma folha de papel. Novo convertido, eu disse, uma caneta e um papel. Ele disse, a partir de hoje começa a escrever o que eu tenho para te dizer. Coloca tudo no papel. Sem entender então, comecei a escrever e me tranquei dentro de um quarto. E de dia e de noite eu pegava texto por texto, eu queria interpretação. E fui me aprofundando, estudando, comprando livros e mais livros, para entender a palavra de Deus. Chegou um ponto de Deus usar um vaso e disse, meu servo, eu quero que você agora saia das 4 paredes e vá pelo mundo e diga o que eu tenho feito na tua vida e que eu faço e vou continuar fazendo porque eu sou Deus. Visita os teus familiares, eles precisam ouvir o evangelho. E visitei um dos familiares meu que outrora morava no Barro Vermelho. De antemão, sua casa era um centro espírita. Fui visitar essa pessoa, irmã do meu pai. Quando cheguei lá, ela estava muito doente. Deus cria situações para salvar uma alma. Você está apresentando a sua família a Deus? Você está crendo que Deus vai fazer? E se você entregou na mão de Deus, então deixa na mão de Deus. Visitei ela e perguntei a ela o que ela tinha. Disse, filho, eu estou muito doente. E era ela a cabeça do centro espírita. A senhora aceita, permite que eu faça uma oração? Ela disse, permito, meu filho, ore por mim. E ela me deu a oportunidade e Deus dirigiu as minhas mãos sobre a cabeça dela. E fiz o convite. A senhora quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, minha tia? Ela parou, pensou, olhou para mim e disse, eu quero. Glória a Jesus. Eu fui lá no local, na famosa mesa branca, onde ela se reunia. Cheguei naquele ambiente, deixei ela no quartinho dela e disse, a partir de hoje, no nome do Senhor Jesus, não descerá neste lugar mas nenhuma entidade. A partir de hoje eu decreto a falência desse centro espírita. 3 dias depois fiz uma visita a ela. Cheguei na residência dela, ela estava de pé, olhou para mim e disse, meu filho, depois daquela oração, o teu Deus me levantou, eu estou curada e tenho algo para te dizer. Eu disse, pode falar, minha tia. Eu fechei o centro espírita. E de pregar o evangelho. Começa primeiro dentro de casa. Começa primeiro pelos teus. E o tempo foi passando, e Deus nos ajudando, e nos dando graça e direção, porque é Deus que dá a direção. Quando Deus mandar você ir, vá. Quando Deus mandar você ficar no local, no canto, fique. Espere a direção de Deus. Não tente fazer pelas suas próprias forças, porque você não vai conseguir. Jesus nos deu autoridade para ir pregar, mas quem salva é Ele. Passando eu de frente a um prostíbulo, o Senhor me disse, meu servo, entra dentro desse prostíbulo. Aí eu disse, Senhor, é um prostíbulo, meu servo, entra dentro do prostíbulo. Eu entrei, e tinha uma moça sentada, e Deus disse, prega para ela, diz para ela que eu a amo,
Diz para ela que não é o lugar dela. Eu tenho um plano na vida dela. E assim falei para a moça. Ao terminar, a moça olhou para mim e disse: irmão, eu não tenho para onde ir. Eu não tenho família aqui. Aí eu falei com Deus em espírito: disse, Deus, e agora? O que eu faço? Aí Deus me disse: mande ela sair, que eu me responsabilizo. Entreguei o recado e saí. E os tempos se passou. E certa feita me encontrei com esta mulher. E essa mulher gritando por mim: moço, moço. Eu digo: pois não, senhora. Se lembra de mim? Eu digo: não, senhora. Eu sou aquela mulher que estava no prostíbulo quando você falou de Jesus para mim. E quando você disse que Deus mandou eu sair. No dia seguinte eu saí. E no meu caminho apareceu um homem. E aquele homem me aceitou. Casei com ele. E hoje eu estou na igreja servindo a Jesus. Tem momentos na vida da gente que Deus te atrasa um pouquinho. Eu me lembro quando eu estava saindo da minha casa, pois eu moro em Cidade Alta, estava indo para o templo central, para o culto de oração. Aí eu me atrasei na minha residência, que eu acredito que aquele atraso foi Deus que me segurou, para chegar no momento certo e na hora certa. Quando eu chego ali naquela praça, de frente à igreja central nossa, tinha um homem sentado numa cadeira, e eu passei por ele, e o Espírito de Deus disse para mim: meu servo, volta e fala do meu amor para aquele homem que está sentado naquela cadeira. E eu voltei, eu disse: moço, Deus te ama. E ele caiu em choro, em lágrimas. Olhou para mim e disse: tu vai para onde, irmão? Eu disse: eu estou indo para o culto de oração. O senhor quer vir comigo? Aí ele olhou, parou e pensou: vai dar certo. Já deu certo. Vamos embora no nome de Jesus. E levei ele para a igreja. E aconteceu um fato que não é para acontecer. Na entrada da igreja, que não convém falar, por ética, fui proibido de entrar com aquele cidadão, porque ele estava de bermuda. Aí eu disse: Deus, e agora? Aí Deus disse: diga para o varão que não impeça essa alma de entrar no meu reino. Faz muitos anos isso, irmãos. 98, 99. Na gestão do nosso saudoso pastor João Gomes. Levei aquela vida à frente do altar. E aquela vida aceitou Jesus como Salvador. E eu disse: agora, meu Deus. E aquele irmão chegou para mim e disse: eu moro em Mossoró. Já está muito tarde, eu não tenho a passagem para voltar. O senhor permite que eu passe essa noite na sua casa? Nunca vi o homem. E eu disse: Deus, e agora? Aí Deus disse: leva o homem para a tua casa. Levei, dá de comer o homem. E assim fiz. Põe o homem para dormir. Assim fiz. Mas eu não dormi. Passei a noite vigiando ele. Eu não conhecia. Dormiu, que é uma beleza. Quando acordou: eu vou deixar o senhor na rodoviária. Muito obrigado, eu aceito esta carona. Fui. Antes dele pegar o transporte para ir para a sua cidade, ele olhou para mim e disse: o irmão João, verdadeiramente Deus é na tua vida. Foi Deus que mandou você voltar. Pois naquele momento que você passou por mim, eu sentado naquele banco, eu disse: Deus não me ama. E nesse exato momento, eu vou tirar minha vida, vou pular da ponte. E a prova tão grande, irmão João, você não me conhece, sabe nem quem eu sou, mas
Tu me deste hospedagem na tua casa. Me deste de comer, me deste de beber. Me deste uma dormida boa e agradável. Está me dando a passagem para me voltar para a minha terra. Estou indo para a minha terra, mas eu estou indo salvo na pessoa de Jesus. Quantas vidas nós não encontramos no caminho? Quantos não nos pedem oração? Não generalizando, tem muitos que não levam em consideração tal pedido. Mas Deus está vendo. Deus está registrando. Uma alma tem muito valor. Me lembro também, nesta mesma praça, agora recente, tinha uma mulher. Estava eu me dirigindo para o circo de oração, no período da tarde, no Lírio dos Vales. Deus disse: volta, diz para aquela mulher que eu a amo. Quantas das vezes a gente passa por alguém e o Espírito de Deus nos toca e diz: fala do meu amor para essa pessoa. Não generalizando, tem muitos que diz: ah, Senhor, não vai ouvir, não vai acreditar. Mas Deus não está perguntando se vai acreditar, se vai ouvir. Deus está mandando você e eu falar, porque a obra quem vai fazer é Ele. E falei do amor de Deus para aquela mulher, levei ela para o Lírio dos Vales. A mãe que saiu de casa com o intuito de tirar a própria vida, deixou filhos novos, novinho em casa, passando por um momento difícil, que ia dar cabo da própria vida. É o que Satanás faz hoje. Ele chega e diz: não tem jeito para você. Você nasceu assim, vai morrer assim. Mas Deus está me dando uma palavra para alguém aqui. Deus vai visitar o teu filho e vai trazer ele para a casa do Senhor. Deus vai libertá-lo, vai transformá-lo. (97) Vivi neste mundo de ilusão, na química, de dia e de noite, fazendo os meus pais sofrer. E pessoas falavam de Jesus para mim. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa até hoje. Hoje faço parte dessa família, e como dantes, eu sempre respeitei os crentes. Eu dizia para mim mesmo, no meio do local onde eu estava: eles estão certos, errado está eu. Eles estão na luz, eu estou na escuridão. Até um dia apareceu uma mulher para mim e falar de Jesus para mim. Porque não é todo mundo que tem coragem de ir a um determinado lugar, onde tem pessoas que aos olhos da sociedade não é bem visto. E aos olhos da sociedade, para alguns, é tido como perigosos. Mas temos que entender que ali são almas preciosas e que precisa de Jesus também. Até um dia que o próprio Deus falou comigo, eu ainda não era crente. Me lembro quando eu fui dormir. Tinha acabado de chegar de um local desagradável e foi me deitar quando o próprio Deus falou comigo. O céu se abriu e ouvi aquela voz poderosa quando me disse: vá se converter. Eita, na churivecouve andaramahais. Depois que eu ouvi essa voz, quando eu acordei, eu estava liberto. Fiz só dobrar o meu joelho e aceitei Jesus como Salvador. Em 1997. Digo isso para a glória de Deus,
para a edificação dos santos. Passei por muitas adversidades que não desejo que os santos não passem. Pessoas que me conheciam disseram para mim: você está com brincadeira. Você não vai passar uma semana na igreja, rapaz. Como é que você sai deste local e vai para aí? E essa pessoa que falou tais palavras para comigo, já desceu à sepultura, e eu estou aqui ainda pela misericórdia de Deus, fazendo a vontade do Senhor. Me lembro que nessa trajetória de vida, quantas das vezes pregando, meu amado pastor, obreiros do Senhor, não surgiu pessoas para dizer: vou dar um soco no rosto desse pregador. Mas eu tenho algo comigo. Porque, amados irmãos, homens e mulheres que oram, que dedicam-se ao Senhor, se entregaram alma, corpo e espírito ao Senhor, verdadeiramente, Deus, Ele está com a sua mão estendida para proteger. Quando esse cidadão se aproximou-se para bater em mim, ele já vinha com os dedos, os punhos já armados, mas não parei de pregar. Sabia que ia levar um soco. Quando ele se aproximou-se, chegou um cidadão, colou com ele e disse: veja o que tu estás para fazer. Queres bater no pregador? Vá, dê o primeiro soco que você cai aqui mesmo. Deus usa até aquele que nem crente é, para te dar vitória. Oh, glória! E de pregar o evangelho. Tem coisas que Deus cria, Deus faz dizer algo aqui para a edificação dos santos. Houve um trabalho evangelístico no setor 1, e foi convidado um pregador das Forças Armadas. E por motivo de trabalho, a escala de serviço dele caiu justamente no dia da cruzada. Ligaram para o coordenador, naquela época, informando que o pregador não ia poder vir. E Deus tinha falado comigo e disse: te prepara, que tu vai pregar hoje. Aí eu disse: Senhor, tudo bem. O telefone tocou. Dá, irmão João, para você vir pregar aqui nessa cruzada? Aí eu disse: dá. Como está escrito, procura-se um homem para tampar a brecha. Está aqui o homem que vai trampar. Fui. Quando de repente, no meio daquela multidão, lá vem um homem bem magrinho, encurvado, verdadeiramente encurvado, magrinho, pedindo espaço no meio dos irmãos. Foi até onde eu estava. Puxou o paletó e disse: irmão João, dá para o senhor orar por mim? Eu olhei para Jesus: Jesus, está aqui o homem. Aí o Senhor me disse: diz para ele que eu estou dando saúde. Deus curou o homem imediatamente de um câncer no estômago. E esse varão se congrega em outra denominação, e até hoje está aí testemunhando e dizendo que Deus faz e continua fazendo.
os sinais não parou. Continua. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Eu vou concluir esta mensagem. Passei um momento muito difícil na minha vida durante este período. Passei uma luta muito grande com um feiticeiro. E todos os dias de madrugada, Deus me dizia: meu servo, levanta, vai orar. Tem gente fazendo trabalho de bruxaria contra a tua vida. Orei, orava. Isso perdurou por aproximadamente quase 5 anos. Uma batalha espiritual travada. Quando começava lá a bater, eu escutava no meu ouvido. E Deus dizia: o trabalho começou, vai orar. Até um ponto de eu chegar para o nosso Deus e disse: Deus, eu não sei quem é essa pessoa, mas eu te peço, me revele o rosto dessa pessoa. Aí Deus disse: eu vou te mostrar, e ele vai vir até a tua porta. E este homem chegou na minha porta, todo como eles andam, e bradou algo desagradável. Ele disse: está cerrada esta casa. Aí eu disse para ele: o sangue de Jesus tem poder. Ele olhou para mim e disse: o que foi que você disse? Vou falar mais alto para você escutar. O sangue de Jesus tem poder. E o tempo foi passando, e a luta travada, porque só sabe que é uma luta espiritual quem está nela, quem está passando por ela. Chegou uma certa feita, fui convidado para pregar, e quando foi me dada a oportunidade, que eu cheguei num altar, a igreja cheia, eu disse: meus irmãos, me lembro como se fosse hoje, a partir de hoje eu não prego mais. A partir de hoje, vou fazer como Elias, eu vou entrar dentro de uma caverna, e só saio quando Deus mandar eu sair. Quando de repente Deus toma um vaso de fora, que estava naquele momento, e foi até onde eu estava, e disse: meu servo, tu vai pregar aqui, ali e onde eu mandar. Hoje eu ponho o inimigo na cova. Da terça para quarta, no horário aproximadamente quase chegando à meia-noite, morreu. Na quarta-feira veio o resultado. Estás sabendo o que aconteceu? Morreu. Deus zela por mim e por você. Maior é que está em mim, em vocês, em todos nós, do que aquele que está lá no mundo. Leve a palavra de Deus para os seus. Fale do amor de Deus
para os seus amigos. Não deixe de semear esta preciosa semente, pois ela vai dar bons frutos e mais tarde todos nós iremos se alegrar. Agradeço a oportunidade e a confiança do pastor, os obreiros, em nome do Senhor Jesus, e peço a todos, oreis por mim e por minha família. Muitíssimo obrigado. Aleluia, glória seja dado o nome de Jesus. É desse jeito, irmão. Aleluia, esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia, com certeza, irmão, o Senhor falou essa noite. Bendito seja o nome de Jesus. Eu sempre digo, o Senhor não se limita a esse lugar, aonde esse som só vai alcançar até um momento, até uma parte da rua. Mas o Espírito Santo de Deus está falando com pessoas na Zona Sul, na Zona Norte, na Zona Leste, ou seja, em todo o mundo, porque o Espírito Santo de Deus, aleluia, vai ao encontro daqueles que estão com o coração contrito, ou seja, querendo com sede de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, aleluia, é assim, missão é essa, irmão, cada um de nós temos esse compromisso de falar àqueles que estão perdidos, ou seja, que vão a mercê, ou seja, jogado, aleluia, pensando que não tem mais solução para a sua vida. Mas saiba que Jesus, com certeza, Ele tem uma palavra para que você possa dar a Ele, para que Ele venha aceitar e reconhecer que Jesus é o Salvador. Bendito seja o nome de Jesus. Então, se tem alguém para Jesus essa noite, amado, aleluia, se tem alguém para Jesus, venha para Jesus, não deixe para amanhã, porque Jesus está voltando. A oportunidade é única. Se você quer aceitar Jesus, venha para Jesus, aleluia, não deixe para amanhã, porque Jesus tem um plano na sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Se não tem alguém, aleluia, já entrega o trabalho para o nosso pastor, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado. Pelo que ouvimos nesta noite, a palavra do Senhor foi falada nesta noite, os testemunhos, e nosso Deus faz muito mais. Você ouviu só uma parte, mas Deus faz muito mais. A Bíblia diz que Ele faz muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Louvado seja o nome do Senhor. Não desanime, não desista, continue crendo que Ele ainda é o mesmo que salva, que liberta, que cura e faz maravilhas. Louvamos o Senhor, nós vamos estar aí agradecendo a Deus, a hora chegou. Terça-feira é a ceia do Senhor. Amém? Oh, amém, fraco, irmão. Não? Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos estar agradecendo ao Senhor nesta noite. Nosso irmão João, Deus abençoe. Deus continue usando os irmãos que vieram
cultuar a Deus conosco nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Ontem à noite, quem não pôde vir, ontem à noite nós tivemos um culto maravilhoso, irmãos. Culto infantil, você perdeu. Você que achava que culto infantil era só o menino cantando, você perdeu. Jesus falou muito conosco ontem, foi um culto maravilhoso. Essa igreja estava repleta ontem, um culto setorial, graças a Deus, bênção de Deus.